Pessoal, esse aqui é um novo vídeo de questões comentadas do nosso canal. Mas a proposta é diferente. Essa é uma proposta para comentar questões ligadas a fundamentos da educação. Questões de concurso, aplicadas, que cobram teorias da educação de grandes pensadores. Pensadores com livros publicados, com notório desenvolvimento acadêmico, que a academia conhece. Nós vamos tratar das teorias desses pensadores, como elas são cobradas no concurso, para facilitar a vida do concurseiro que está concorrendo para vaga de professor, de pedagogo, de auxiliar educacional, carreiras da educação de forma geral, que cobram teorias. E muitas vezes a gente lê o livro, mas não entendemos bem o que está sendo dito ali, e muito menos na hora da questão, porque vocês vão ver. Muitas questões não cobram pensamento amplo do autor, cobram a miudeza. Pega lá uma lista de itens que ele ponderou em seu livro, tira um e pergunta qual que está incorreta. Então, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla para conseguir responder essas questões. Então, esse vídeo de questões comentadas será diferente dos anteriores. Ele será um vídeo mais longo, com mais discussão. Então nós vamos tratar nesse vídeo específico de 5 questões de fundamentos da educação, com 4 autores distintos. Nós vamos tratar um pouquinho da ideia deles, para tanto não tem como ser rápido. Então a gente vai demorar um pouquinho nos vídeos. Esse vídeo ele é direcionado a quem está se preparando para o concurso e quer passar. Quer passar, mas não quer simplesmente ser classificado, quer ficar em primeiro, segundo, quer ficar dentro das vagas. Porque a gente vai tentar mostrar como o pensamento educacional desenvolvido por determinados autores tem um padrão. E a partir desse padrão você vai tentar responder as questões de forma mais clara, objetiva, mesmo sem ter lido as questões em muitos casos. Então o objetivo desse vídeo é esse. Eu peço desculpas por essa introdução longa, mas é necessário. É necessário para que a gente saiba o que a gente vai ter a partir de agora. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Se você já for inscrito, dá o joinha no vídeo ao final, se você gostar. Se você não gostar, dá o dislike também, não tem problema. Deixe os seus comentários, deixe a sua ideia, o que você pensa, se você concorda, discorda, qual o ponto que deve ser melhorado. Eu preciso de feedback para essa série. É uma série nova e eu preciso que vocês me falem como vocês querem os vídeos, para que a gente possa adequar e transformar da melhor maneira possível. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Essa é uma prova aplicada em Salto do Jaçuí, Rio Grande do Sul. A organizadora é a Fundatec. Eu vou ser bastante sincero com vocês, eu não conhecia a organizadora, eu me deparei com essa prova, gostei muito. É uma prova difícil, cobra de forma definida os conceitos. Então, por exemplo, tem a parte da didática, fundamentos, legislação, português, matemática, tudo dividido. Então facilita bem a vida do concurseiro. E além disso, é uma prova muito bem feita. Vocês vão ver aqui. Questão 21. Segundo Vasconcelos, do ponto de vista educacional, o planejamento é um ato político. Espaço, porque revela intenções e a intencionalidade. Expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Aí nós temos as opções. Letra A, pedagógico. Letra B, sociológico. Letra C, cultural. Letra D, estrutural. Letra E. Vasconcelos se chama Celso dos Santos Vasconcelos. Ele é um autor que ele se dedica principalmente ao planejamento e ao processo de ensino-aprendizagem. Também escreveu sobre PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Tem alguma coisa escrita sobre avaliação também. É um autor bastante famoso. Tem vários livros. E o mais cobrado nos certames é Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. Foi um livro reeditado, se eu não me engano, em 2000. Esse é o livro mais cobrado dele nos certames, até então foi o que eu vi. Para Vasconcelos, ele diz o seguinte, o planejamento enquanto construção-transformação de representações é uma mediação teórica metodológica para ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional.
Então veja, é uma construção-transformação. O planejamento ele constrói e ao mesmo tempo ele transforma, porque ele vai construir algo intencional e ele vai transformar uma realidade posta. É uma mediação teórica metodológica. Então é uma forma que o professor ele vai conseguir ele fazer o, entre aspas, meio de campo do conteúdo, mas com uma metodologia, com um modo de fazer, com um modo de executar. Então, o planejamento é algo importante para Vasconcelos. Ele continua. Para a ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. Então, o planejamento ele não pode ser, ele não é algo espontâneo, que surge do nada. É algo que ele é consciente, ele parte da consciência daquele profissional e ele tem uma intenção. Você tem que querer chegar em algum objetivo. Você vai planejar porque você é obrigado a planejar sem determinar o objetivo esperado, não faz sentido planejar. Então você vai planejar com uma intencionalidade, esperando alcançar algo. Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar. E para isto é necessário estabelecer as condições objetivas e subjetivas, prevendo o desenvolvimento da ação no tempo. Então, a principal finalidade para Vasconcelos do planejamento é fazer com que algo venha à tona, que alguma coisa surja, que alguma coisa se concretize realmente, que algo aconteça. Esse algo pode ser o aprendizado, pode ser o menino aprender a ler, a escrever, a fazer conta, a entender a realidade socioeconômica do seu país, por exemplo. Concretizar algo. Para tanto, é necessário que haja condições objetivas para que isso ocorra. E também subjetivas, evidentemente. E esse subjetivo ele deve prever, não só o subjetivo, mas de uma forma geral, deve prever as ações no tempo. Então, por isso que é planejamento. Você planeja aquilo que vai ocorrer, inclusive no tempo. Então, você já vai tentar estabelecer o que vai ocorrer em sua aula de forma antecipada, prevendo perguntas, prevendo situações, indagações, problemas. É isso. E ele continua, uma outra citação muito recorrente dele. Planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser realizadas e agir de acordo com o previsto. Veja que legal, é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações. Você vai tentar prever o que vai ocorrer. Você não vai deixar o acaso. Eu vou abrir o livro na página tal e a gente vai discorrendo sobre isso. Não é planejamento. Você tem que tentar prever o que vai ocorrer durante a sua aula, durante esse semestre, durante a sua semana, não sei. Planejar não é, pois, apenas algo a se fazer antes de agir. Então planejar não é só o que você faz antes, mas também é agir em função daquilo que se pensa. Então o planejamento é algo teórico, que vai se efetivar na prática, mas ele não é só o que você está planejando ali para o que vir. Você já está planejando o seu próprio pensamento, o que você espera da sua classe, da sua turma, daquele semestre. Voltando para a pergunta. Então, do ponto de vista educacional, o planejamento é um ato político, sociológico, cultural, estrutural, no caso, é pedagógico, que é a letra A, que eu pulei. Porque, veja, se eu consigo prever as coisas de forma antecipada, e é um ato político, porque está impregnado, daquilo que a pessoa espera, porque é um ato intencional, como a gente viu lá no início. É um ato consciente e intencional. Então, dificilmente não vai ter um viés político, mas ele também é pedagógico. Ele não é o planejamento, ele não é sociológico, propriamente dito, ou só sociológico. A principal função dele é pedagógica, não é cultural, Você não é só estrutural, não é só sistemático, é pedagógico. Então, nessa opção específica, você deveria marcar a letra A. Um conselho. Você está fazendo a prova, você leu normalmente os textos, leu os livros, mas não se recorda dessa frase, porque eles pegam uma frase, mudam uma palavra e pedem para você completar. É isso que as provas cobram. Vai pelo óbvio. É educação escolar que você está. Você está se candidatando para um cargo de professor da educação básica. Então, não vai ser cultural, Pensa, é meio que óbvio que vai ser algo pedagógico, porque vai ser a sua prática diária. Eles querem analisar aquele professor e querem escolher aquele professor
que tenha condições de realizar a sua prática diária da melhor maneira possível. Então, tenta pensar que sempre vai ser algo direcionado à sua prática diária, à prática de professor, à prática pedagógica, ao conceito aquilo que você vai ver no seu dia a dia como professor no futuro. Deixando um pouquinho de lado o Vasconcelos, questão 22. De acordo com Demo, o que faz um planejamento participativo não é ter ouvido muita gente, mas ser produto processual da discussão crítica e prática comum. Assim colocadas as coisas, impõe-se a devida modéstia e realismo. Então ele está te dando ali algumas opções. De um lado, é essencial manter a relevância insubstituível da qualidade política em educação. De outro, 2, é mister reconhecer ser preferível avaliação formal e quantitativa bem feita a exacerbações ideológicas inconsequentes. 3. Avaliações quantitativas e formais são tipicamente instrumento técnico, que nunca substituem a questão política em si, mas podem secundá-la em direções positivas. Aí pede quais estão corretas. No caso, essa questão ela está embasada nesse texto que vocês estão vendo, Qualidade na Educação, tentativa de definir conceitos e critérios de avaliação. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler. É um texto curtinho, são 15 páginas que vai te auxiliar a entender como o Pedro Demo ele entende a qualidade na educação e como que ele pretende estabelecer critérios avaliativos. Eu quero trazer para vocês uma parte desse texto, para a gente entender o conceito dele para avaliação e para qualidade. Visa este trabalho preliminar a contribuir para a discussão em torno de estratégias de avaliação da qualidade da educação, inclusive da definição de critérios mínimos de qualidade da oferta educacional. Não faremos revisão exaustiva de polêmicas teóricas sobre o assunto, mas trataremos de afunilar a questão para tais objetivos. Assumiremos os seguintes pontos de partida. A educação contém horizontes de quantidade e de qualidade, sendo artificial interpor dicotomias entre os dois termos. É vastamente reconhecido que educação tem a ver com qualidade, sendo, no entanto, polêmico ao extremo o que significa esta qualidade. É muito mais fácil tratar e avaliar cientificamente quantidade por conta do ethos científico dominante que prefere procedimentos metodológicos voltados à experimentação, à mensuração e à facilidade de reprodução controlada. Então aqui ele está partindo de alguns preceitos. Então esses preceitos são preceitos válidos para o pensamento do Pedro Demo. Primeiro que a educação ele tem dois horizontes, que é a qualidade e a quantidade. Isso é impossível separá-los dois. Depois ele fala que a qualidade ela está dentro da educação, que isso é notório dentro da ciência. Só que definir o que é qualidade é muito polêmico. Então tem uma dificuldade conceitual dessa definição. E por fim, ele fala que no tempo dele, evidentemente, há uma tendência a preferir instrumentos avaliativos que mensurem a quantidade, uma vez que eles podem ser reproduzidos e têm um rigor metodológico, científico metodológico maior, mais fácil de ser reproduzido e tem um rigor matemático. É isso que ele está dizendo. Aí ele traz alguns parâmetros para a discussão. A educação tem a ver com a quantidade, à medida que a sociedade tem a ver com a base material. Este horizonte parece, por exemplo, na questão da pobreza material dos alunos, das regiões, dos equipamentos, etc. Ou nas características físicas da rede de ensino, ou nas relações professor-aluno, aluno-sala de aula, horas médias diárias de permanência na escola e assim por diante. Não seria útil repetir aqui o equívoco comum persistente na discussão sobre qualidade de vida, que vagueia, parará, e ele vai falar sobre o IDH, vai dizer que essa quantidade ela é importante. Aí vocês façam a leitura completa do texto. Partimos para a educação.
Educação tem a ver com a qualidade formal, à medida que se liga e expressa a questão de domínio tecnológico e, por consequência, ao desempenho nesta área instrumental. A modernidade insiste hoje com força já exclusivamente sobre esta face, o que leva a reconhecer a necessidade de progresso naquelas disciplinas que mais instrumentalizam o desenvolvimento da sociedade: matemática, ciências naturais, língua, informática, etc. Então, mostra aqui uma educação pragmática, uma educação voltada para uma prática pós-educação, uma educação formadora de trabalhadores, de seres aptos a tratar a educação do ponto de vista do interesse econômico futuro, uma vez que ele tem que dominar conceitos, técnicas, metodologias. Essa questão aparece na preocupação importante sobre o que o aluno aprende na escola ou na universidade, sobre a competência técnica profissional dos egressos, sobre a produção de novas tecnologias, sobre a capacidade de atualização constante dos recursos humanos e assim por diante. Aí ele continua vai falar sobre o desempenho, sobre o processo de aprendizagens, competência profissional do professor, enfim. Aí ele vai tratar da educação que vem com a qualidade política, que agora já começa a nos interessar, porque isso vai ter ligação direta com a nossa questão específica. Ele vai falar, a educação tem a ver com qualidade política, à medida que significa estratégia essencial de formação e emancipação das novas gerações. Então, ter uma educação de qualidade significa ter uma política de qualidade. É o que ele está dizendo aí. Né? Não com essas palavras. Ou de sujeitos sociais capazes de definir por si, no contexto das circunstâncias dadas, seu destino histórico. Né? É lógico, se o menino ele consegue modificar e ter um raciocínio crítico, ele vai mudar a sua trajetória histórica, econômica, enfim. E, até certo ponto, comum reconhecer que o conteúdo mais específico de educação seja de teor político, no sentido de que é tão efetiva frente a problemas materiais quanto frente a problemas da cidadania. Por exemplo, no espaço escolar, pouco se pode fazer contra a pobreza material do aluno. Nem se espera tal solução, evidentemente. Função básica é tratar da formação do cidadão, equalizando as oportunidades, ou seja, confrontando-se com a pobreza política. Né? Ele traz aqui uma forma que ele enxerga a política influenciando a educação e a educação influenciando a política. Aí ele vai falar um pouquinho sobre como que a direita, como que a esquerda pensam a educação, como que eles tratam, né, esses conceitos educacionais. É bastante apropriado para o mundo que a gente está vivendo, né, de uma fantasiosa luta cultural, né, que as pessoas querem que a gente esteja em guerra aí entre quem é de direita e quem é de esquerda. Eu digo fantasiosa porque não existe uma luta, não existe uma guerra, né, entre cidadãos do mesmo país. Então todo mundo deseja o mesmo, né, o bem-estar de todos, o seu bem-estar e o bem-estar dos seus semelhantes. Então é necessário que você leia, ele tenta tratar aqui de uma forma imparcial. Aí chegamos. A questão mais complexa encontra-se na qualidade política, pela razão simples do ethos político dominante. A rejeita ou, no mínimo, dela suspeita. Então, a política atual, ela no mínimo suspeita da educação ou ela rejeita. Né? A gente está vendo isso muito aí, claro, atualmente. O reconhecimento de que existe a questão da qualidade política não seria o problema, porque é possível encontrar, mesmo em cientistas neutros, estes, quando defendem a neutralidade axiológica em ciência, de modo geral, aceitam que a ciência é incapaz de tratar da face política, cabendo-lhe apenas tratar da face material e formal. Com isso, não sugerem, de modo geral, que a questão política seja espúria, ou equivocada, ou irrelevante, mas somente que não cabe no trato científico usual. Então, tratar dessa questão política, influenciando a educação, ela trata pela discussão da neutralidade. Essa neutralidade, quando ela é aceita pelos cientistas, ela é tratada assim.
Não é algo irrelevante, não é algo que não deveria ser tratado, deveria, mas a ciência não tem condições de lidar com isso, né? Não é algo que o trato usual da ciência daria conta de resolver. Aí ele traz algo interessante. Por outro lado, pode parecer facilmente o desprezo pelo horizonte político. Essa neutralidade, em certa medida, pode parecer que você despreza a política. Seja confundido com politicagem, esteja estigmatizado como coisa de gente que não tem competência formal e por isso só lhe resta fazer barulho político, sobretudo denegrindo como ideologia irresponsável. Este desprezo tornou-se particularmente forte no confronto atual entre capitalismo neoliberal e socialismo real. Aí ele fala um pouquinho sobre o capitalismo, vai falar um pouquinho sobre o socialismo real, falando das tragédias de ambos, mas principalmente do socialismo, vale a pena ler. Aí ele continua falando sobre o dado político, sobre metodologia, sobre ressignificação, sobre formas de tratar essa questão de forma crítica e como que ela influencia a educação. Aí ele chega aqui à parte que é da própria questão. Ele diz: assim, o dado é tipicamente um processo de produção de conteúdos políticos que não contém apenas modos de ver, mas igualmente modos de fazer. A ironia está em que a maioria dos educadores reconheceria ser esta uma questão absolutamente central no sistema educativo, mas teria que aceitar a impotência científica de tratá-la de maneira conveniente. Esta situação condiciona a tendência típica de se bastar com análises quantitativas e formais. Então o que ele está dizendo? Olha, essa definição ela é tão difícil de chegar, de uma qualidade, de medir a qualidade, que a gente acaba ficando na quantidade. Na quantidade é muito mais fácil da gente se ater. Em muitos casos, a própria ciência ela se diz impotente para resolver os problemas de qualidade. Ele continua: estas, uma vez bem feitas, podem expressar lampejos de qualidade política, o que já é fundamental. Por exemplo, um indicador bem feito de expectativa de vida é apto a retratar, em primeiro lugar, a qualidade de vida e, em seguida, as qualidades formais pressupostas para tanto. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, apesar disso, apesar dessa impotência da ciência de conseguir mensurar a qualidade, quando a gente trata da quantidade, se essa quantidade ela é bem feita, eu consigo ter uma ideia do que vai vir. É o caso da expectativa de vida, que é o exemplo que ele dá. O simples IDH, se ele for bem feito, ele já dá ali um primeiro passo para entender a qualidade de vida daquele determinado lugar. Então a quantidade, ela não pode ser desprezada. É isso que ele está tentando mostrar aqui para a gente. Aí ele diz: entretanto, não se garante por aí a qualidade política como tal. Por exemplo, um senador pode ter sido formalmente bem eleito, respeitar as regras do jogo na campanha, proposta bem fundamentada de projeto partidário, obtenção de ampla maioria dos votos, etc. Mas desempenhar-se todo ao contrário. Numa Assembleia Geral de Associação pode estar presente 50% mais um dos membros, como manda a forma democrática, mas acontecer que a intensidade participativa seja diminuta e mesmo se desfaça. Então não é só a forma, não é só a quantidade, depende do processo. Eu posso ter, como que ele disse, um político que foi bem eleito, respeitou tudo que tinha que ser feito, teve ampla maioria, mas na prática não faz nada. Isso quer dizer que ele tem qualidade? Porque ele obedeceu a quantidade, ele obedeceu os parâmetros para chegar ali? Não. Mesma coisa numa assembleia. Eu tenho maioria, mas as pessoas não participam, ficam caladas, não votam, se abstêm do voto. Então, faz sentido. Não tem qualidade nesse processo. Aí ele diz que é a parte que a gente chega. Este possível vazio aparece facilmente em planejamentos participativos, quando se substitui a discussão ética do sujeito a sujeito pela opinião no fundo apenas observacional. O que faz um planejamento participativo não é ter ouvido muita gente,
mas é ser produto processual da discussão crítica e prática comum. Assim colocadas, as coisas impõem-se devida modéstia e realismo. O que ele está dizendo aqui? Que esses planejamentos participativos, quando eles substituem uma discussão crítica, realmente qualitativa, e vai só pela quantidade mesmo, vai só pelo número de pessoas que estão ali participando, na verdade não é participativo realmente. Para ele ser participativo, ele tem que se analisar o processo de construção. Aí vem o que ele diz, que deve ser analisado. De um lado, é essencial manter a relevância insubstituível da qualidade política em educação. De outro, é mister reconhecer ser preferível a avaliação formal e quantitativa, bem feita a exacerbações ideológicas inconsequentes. Tratando-se de dominar macro-realidades, práticas políticas típicas são, de modo geral, menos representativas do que medidas bem fundamentadas. E, por fim, avaliações quantitativas e formais são tipicamente instrumentos técnicos, que nunca substituem a questão política em si, mas podem secundá-la em direções positivas. O que ele está dizendo? Olha, é impossível tirar a qualidade política em sua influência na educação. Mas, se isso é de um lado, eu vou ter que olhar a qualidade política, do outro, eu tenho que reconhecer que uma avaliação quantitativa bem feita, ela é muito melhor que propostas pedagógicas exuberantes, propostas pedagógicas estranhas àquela realidade, que sejam inconsequentes, propostas pedagógicas que são revolucionárias, mas que não se adequam àquela realidade. É isso que ele está dizendo. Aí depois ele fala sobre as macropolíticas e depois vem na parte que nos interessa. Avaliações quantitativas e formais são tipicamente um instrumento técnico. Então ele fala, isso é um instrumento técnico, vem da técnica, vem ali daquela parte que eu consigo mensurar, que eu posso ter o rigor da matemática para me auxiliar. Mas ele fala, nunca substitui a questão política em si. Apesar disso, ela não vai substituir, ela pode até abrir um horizonte, como fez com o IDH. Entretanto, ela não vai substituir a qualidade política, a questão política em si. Que mas podem secundá-la em direções positivas. É o caso do IDH, o melhor exemplo aqui pra gente. Pode até não resolver, mas vai trazer ali algo positivo, um direcionamento, primeiro para eu conseguir uma ação mais positiva, melhor para a minha realidade. Aí voltando na pergunta, quais estão corretas? As 3 estão corretas, só nos resta marcar a letra E.